Olá, bem-vindo a mais um programa Entrevista, nessa série em que estamos debatendo, meta por meta, os desafios do Plano Nacional de Educação. E hoje vamos tratar da meta 7, que fala do aprendizado na idade certa. Para isso, nosso entrevistado é o professor Reinaldo Fernandes, da Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade da USP. Vamos ouvir a meta. Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as metas nacionais para o IDEB. Professor, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Obrigado pelo convite. Por nada. Quando vocês... Bem, o senhor esteve no INEP, quando inclusive foram formuladas essas metas, né? Quando foi criado o IDEB, fez parte ali da equipe do ministro Fernando Haddad. Verdade. Quando vocês estipularam essas metas, vocês previram uma trajetória de que iria haver uma melhoria nos anos iniciais, o que houve, mas em algum momento vocês achavam que essa melhoria já estaria chegando no ensino médio. E agora, em 2015, nós estamos numa fase em que, pela previsão das metas, essas metas deviam estar acelerando. Ou seja, agora é a hora que a gente achava que estaríamos com o pé no acelerador. Como que, olhando agora, depois desse tempo todo, como vocês reavaliariam essas metas? O que frustrou e o que andou como planejado ou mais do que o esperado? Bem, eu acho importante que as metas tinham um objetivo claro, atingir a média dos países da OCDE. Evidentemente, nós temos, ninguém da OCDE faz a prova Brasil, mas a gente tinha o PISA e com base nisso simulou-se mais ou menos qual seria a nota correspondente na prova Brasil que daria a média do PISA. Então, foi colocado 2021 para ser publicado em 2022, tá certo? Era claro que as metas eram apertadas, eram metas bastante rígidas, bastante difíceis. Eram as metas chegar ao nível 6 até 2021, Isso. No início do ensino fundamental. Exatamente. 5,5 nos anos finais e 5,2 no ensino médio até 2021. Né? Então, essa era a ideia. E a gente esperava, como aconteceu, que até como outros países acontece quando você faz sistema de metas, um crescimento mais rápido no início. As metas foram sendo atingidas e quando as primeiras metas foram atingidas, logo se falou que as metas estavam fáceis. Nós sempre dissemos, eu sempre disse, as metas não são fáceis, tá certo? Então, olhando hoje, o que eu acho que está aquém do que seria o quadro ideal? Primeiro, a gente esperava um crescimento inicial nas séries iniciais, o que de fato ocorreu, até maior do que eu esperava. Evidentemente, a gente esperava que uma onda de 4 anos posterior, isso aconteceria na segunda fase do ensino fundamental, 3 anos mais tarde no ensino médio. Essa segunda onda que não está correndo tão bem, ou seja, o grande ganho que nós tivemos inicialmente nas 5º ano ou 4ª série antiga, não se deu da mesma intensidade na 8ª série, 4 anos depois, e nem agora no ensino médio, 7 anos depois. E o que explica isso? Por quê? Então, essa é a primeira dificuldade. A gente tentar entender o quê. E a segunda é que mesmo na 4ª série, 5º ano, começa a ter dificuldade dos crescimentos a partir do 2015. Isso, de alguma forma, era esperado. Em relação à primeira, quando a gente olha as avaliações, também não é tão surpreendente. Ou seja, cresce mais, a escala vai crescendo mais nas séries iniciais, e depois menos nas séries finais. Isso também acontece nos Estados Unidos. Ou seja, da primeira série deles para a segunda, cresce bastante, e lá começa a crescer muito pouco nas séries finais. Tá certo? Nessas matérias, matemática e leitura, no caso deles inglês, no nosso português. Então, a gente precisa tentar entender alguma coisa aí. Ou seja, por que isso não ocorre, esse aumento não vai. Pode ser uma questão um pouco da escola e pode ser também que você teve uma melhora nas questões mais de leitura, as 4 operações, aritmética básica, e tem sido mais difícil, é mais complexo, mais difícil levar isso nas séries mais avançadas, em final, no ensino médio. E ao final do ensino médio, assim, a gente está falando
focando muito no ensino médio, né, como principal, o que mais preocupa, e de fato é onde os indicadores são piores, mas a gente já vê que, olhando ali para os indicadores dos anos finais do ensino fundamental, essa piora que se reflete no ensino médio já começa ali nos anos iniciais, nos anos finais do ensino fundamental. Que estratégias, até no âmbito do Plano Nacional de Educação, o senhor considera importante da gente traçar, atingir, prestar atenção para que se corrija já a partir do segundo ciclo? Não é que há uma piora, o crescimento é mais lento, né? Tem aumentado, o crescimento é mais lento. Então nós temos que entender alguma coisa. Pode ser mais difícil mesmo, pode ser da natureza, é mais fácil você conseguir trazer ganhos em coisas mais básicas. E pode ser mais difícil, a escola muda, a qualidade do professor é outra, são mais sofisticadas, o ensino de matemática já é bem mais sofisticado, então pode ter alguma coisa aí. Os alunos vão ficando mais velhos, no ensino médio já tem uma certa dificuldade de manter os alunos na escola, tá certo? Muitos saem e não trabalham, não estudam, você tem hoje os nem, né? Então você começa a ficar muito mais complexa a questão, ou seja, aquela ideia que se tinha que você dá uma fase inicial e depois por si só a coisa vai melhorando porque eles entram melhor, não tem se verificado. Então nós temos hoje que dar uma atenção maior para as séries finais do ensino fundamental e também no ensino médio. Agora, na verdade, eu acho que a grande gargalo hoje, até eu diria que é a segunda fase do fundamental, certo? Os alunos já chegam muito atrasados no ensino médio e o grande previsor de evasão no ensino médio é o atraso no ensino fundamental. Quem chega no ensino médio sem atraso não é essa, mas é muito pouco provável que ele acabe evadindo, mesmo quando o desempenho não é tão alto. Então, o grande elemento de evasão hoje é o desempenho, o atraso escolar ocorrido no ensino fundamental. Eu acho que é aí que eu anteciparia. Todo mundo fala que o ensino médio é o grande problema. Eu anteciparia. Eu acho que nós demos um salto na primeira fase fundamental e hoje eu centraria fogo nessa segunda fase do fundamental, que eu acho que na verdade é o gargalo. E vai desabrochar, vai desaguar lá no ensino médio. Perfeito. Pensando um pouco aí no sentido da avaliação, de forma mais ampla, a gente tem uma pergunta de um professor. Vamos assistir. Meu nome é Pedro Cases, eu sou professor de Sociologia do Colégio Pedro II. Eu gostaria de colocar uma questão sobre as formas de avaliação, né, dos alunos, que dentro do PNE me parece que não tem um esforço de repensar as formas de avaliação atuais, como a Prova Brasil e outros que a gente vê atualmente uma grande corrida no esforço para atingir certas notas, né, nesses índices, que pouco correspondem, muitas vezes, a de fato um progresso no sentido pedagógico, né, dos alunos. Essa é uma pergunta que questiona mesmo, assim, para que avaliar, né? E essa avaliação, ela reflete o que a gente espera que aconteça na escola, ela reflete realmente o trabalho do professor? Pergunta mais ampla, nada fácil, mas... Veja, a avaliação eu acho que é um dos grandes avanços da educação brasileira, tá certo? É muito difícil você julgar qualquer programa se você não sabe os resultados dele. Então, tudo que a gente tinha de resultado da escola era se os alunos caminhavam na escola, o fluxo, se eles passavam, se eles se formavam e tal. Sabia nada sobre o conteúdo. Então, essas avaliações trouxeram um pouco disso. Elas são imperfeitas, são incompletas, tá? Eu acho que tem vários problemas. Primeiro, o escopo dela. Eu acho que para a primeira fase do fundamental, você ficar em leitura, em matemática, até acho razoável. Nas mais avançadas, eu acho que não. A questão de ciência é fundamental. A questão de humanidades é importante. Então, nós temos que fazer essa junção com o Enem, que na verdade já tem um pouco disso. Então, eu acho que a Prova Brasil e DEB, nas fases finais do fundamental, é preciso aumentar o escopo. Agora, no que ela avalia, que é uma parte pequena, sempre vai ser uma parte pequena da escola, não vou ter uma avaliação de tudo, mas a gente pode ampliar algumas coisas importantes. Mas no que ela avalia bem, ou seja, são provas bem feitas, geralmente melhores que provas que são feitas nas escolas, não vou falar de todas, mas são escolas, são bem trabalhadas, com especialistas, bem cuidadas, então eu acho que é uma avaliação importante. E a gente, evidentemente, como a avaliação ela tem um lado de orientar um pouco
o que as escolas, o currículo das escolas, o que as escolas oferecem, é preciso rediscutir sempre um pouco se nós estamos avaliando o que a gente gostaria, ou seja, estamos sinalizando a escola que a gente gostaria. Então isso é uma questão que precisa sempre ser discutida. Eu acho importante essa discussão e ela vai ter que sempre ser feita. Pois é. Já que estamos falando da importância de sinalizar para as escolas o que é necessário ser ensinado, há muitas críticas de que a gente coloca o carro na frente dos bois, ou seja, a avaliação surge antes de termos um currículo claro. E nessa meta específica, dentro das estratégias, aliás, a primeira das estratégias traçadas dentro dessa meta é discutir diretrizes pedagógicas, discutir currículo. Essa discussão de currículo, na sua opinião, ela é realmente fundamental, até mesmo para que as avaliações casem com o que a gente espera, com o que a gente realmente espera que os alunos aprendam de forma clara, que o professor saiba, ou é uma discussão secundária não tão importante? Eu acho que tem muita confusão nessa discussão. Eu tenho dois tipos de avaliação. Avaliação currículo orientada, eu tenho um currículo e faço a prova em cima do currículo, ou baseada em competências finais, tá certo? Por exemplo, nós temos a melhor avaliação do mundo é o PISA. E não tem nenhum currículo mundial que a ONU fez, tá certo? E ela é uma excelente avaliação. Eles pegam competências que eles acham importante ter no final da escolaridade básica e fazem uma avaliação em cima disso. Eu acho perfeita, tá certo? E a avaliação ela é menos, a matriz de uma avaliação é menor que um currículo. Tá? Então é menos consenso, certo? É mais fácil chegar no consenso do que a gente quer ao final do que a discussão de currículo. Então, na verdade, essa ideia que só posso fazer avaliação depois do currículo, ela não é necessariamente verdadeira, não é assim no Brasil, não é assim em vários lugares do mundo e não é assim no PISA, que eu acho a maior avaliação e talvez a melhor avaliação do que eu conheço. Ela é fantástica e não tem um currículo mundial e nem tem sentido tê-lo. Agora, o que tem acontecido é que muitos países, inclusive a Suécia, usam o PISA para discutir seus currículos. Então, se a gente fizer essa discussão de trás para frente, eu preferiria esse caminho. Eu acho até melhor depois discutir o currículo a partir do que nós chegamos às competências, habilidades, conhecimentos que são importantes ao final do ciclo escolar, no final do ensino médio. A gente pode voltar um pouco para trás para chegar lá, como essas competências e habilidades no final do ensino fundamental, assim por diante. É muito mais fácil, tem menos coisa para se acordar. Depois disso, vamos discutir currículo. Eu faria o inverso. Essa discussão que está se colocando hoje, eu acho até válida, mas também não podemos exagerar. Só posso fazer a avaliação se eu tiver currículo, e se não tiver currículo, tudo está perdido. Na verdade, nós já tivemos currículos bastante centralizados, a educação não era boa por causa disso, na educação superior nós temos, e ela não é boa por causa disso. Tá certo? Então, acho que tem um certo exagero na questão da discussão de currículo. Eu acho importante, mas às vezes aparece como se fosse a coisa que vai resolver tudo. Eu acho que não é esse o problema que é da educação. Obrigado, professor. Obrigado a você que nos assistiu e voltamos com mais um programa Entrevista nesta série que debate o Plano Nacional de Educação, meta por meta. A gente se vê.